enquete ou não tá fácil? Estamos de volta ao último bloco do Tira Dúvidas de hoje, que conta agora com a presença da professora Rose Mello e do professor Magno Andrade, da área de linguagens. Lembrando que ainda dá tempo de você participar dessa conversa. Ligue para o nosso telefone fixo ou envie uma mensagem para o nosso WhatsApp. Estamos esperando a sua participação. Enquanto você envia suas perguntas, nós vamos relembrar as aulas da professora Rose. Seja bem-vinda, professora Rose. Tudo bem? Tudo jóia, Cláudia. Muito obrigada. Conta para nós quais foram os conteúdos trabalhados nas aulas de hoje. Vai. Bom dia, professor Magno. Bom dia. Bom dia, Cláudia. Bom dia, querido aluno. Está voltando aí no feriado gostoso, né? Então, hoje está com a força toda, animadíssimo, né? Então, hoje você assistiu, né, a aula da professora Élica, que ela falou sobre o gênero textual enquete. Qual é a finalidade de uma enquete, o que é uma enquete, né? E exemplos sobre uma enquete. Então, nós estamos vivendo aí um período eleitoral e que tem tudo a ver, né? Que é um bom exemplo. E a professora Renata trabalhou no 5º ano o texto instrucional. O que é um texto instrucional? Qual é o objetivo do texto instrucional? Quais são as características desse texto, né? E por que estudar esse texto instrucional? Ótimo, professora Rose, obrigada. E agora que nós já relembramos os conteúdos, nós vamos voltar para as nossas perguntas. Vamos lá. A primeira pergunta é do 4º ano. Dê a definição de enquete. Então, como eu comecei a falar, né, enquete é uma pesquisa informal sobre um determinado assunto que interessa a várias pessoas ou a sociedade em geral. Como eu falei aqui, nós estamos em período eleitoral, né, professor? Então, tem várias enquetes. Então, enquetes para ver quem está na frente, né? Só que, olha só, a enquete, ela é informal. Então, ela vem com várias alternativas, né? A, B, C e D, por exemplo, na hora que vai te perguntar para a pessoa na rua ou de casa em casa, né? Aí como os pesquisadores quiserem fazer, elaboraram, planejaram essa enquete. Então pode fazer uma enquete, como é época política, qual o prefeito que votaria, qual o vereador que votaria. Então tem a alternativa A, B, C, D e E, por exemplo, e a pessoa vai respondendo de acordo com aquelas alternativas, né? Aí depois dessa enquete pronta, pode sair um resultado através de gráficos, através de vários recursos, né? Para dar o resultado daquela enquete, né, professor Magno? Exatamente. Então, é muito interessante também que a enquete, ela pode ser usada para até algumas questões mais sérias, né, professora? Então, nós temos aí também um site do Senado que ele permite você votar ali, né, como população, qual que é o projeto de lei que você quer que os senadores e deputados, que eles deem mais atenção, ou se você fosse, por exemplo, um senador ou um deputado, o que você votaria em relação a determinado projeto de lei. Então a gente tem essa ferramenta aí, que é uma ferramenta muito fácil, que normalmente neste meio digital você só dá um clique e já respondeu uma enquete. Então você pode também utilizar em outros recursos, em questões até um pouco mais sérias aí para o país, né, professora? Só para fechar, né, voltando aí no que o professor Magno lembrou, que é muito interessante e de muita importância, que realmente são várias enquetes a todo momento. E isso é importante, porque são enquetes importantes para nós, enquanto sociedade, estar envolvido nesses assuntos. Então, não custa ler uma enquete e respondê-la. Vai ajudar. Isso mesmo. Vamos lá. Uma pergunta do 1º ano. A escrita é um meio de cultivar a inteligência emocional, professor? Claro que sim. Por quê? Porque por meio da escrita, muitas pessoas conseguem expressar o que sente. A inteligência emocional é justamente a gente sentir, compreender o que sente, administrar aquelas emoções. Muitas pessoas fazem isso por meio da escrita. Então nós temos aí
como nós vimos na nossa aula do primeiro ano, o gênero diário, o gênero carta, que são gêneros que permitem você expressar ali o que você sente, que permite você colocar ali em evidência aquilo que você está sentindo naquele momento. Então, claro, a escrita pode sim auxiliar você a administrar ali a sua inteligência emocional. E porque também, né, professor, quando a gente fala na escrita e na oralidade, às vezes tem pessoas que ela tem mais facilidade de escrever do que falar, né? Às vezes contar um problema ou alguma coisa que você está sentindo, não é tão fácil falar. Então, de repente, você escrevendo vai te ajudar. Você tem essa facilidade de escrever, de extravasar, de colocar para fora aquilo que está te perturbando no momento, e isso vai te ajudar, né? Isso é muito de pessoa por pessoa, né? Mas é claro que ajuda. Isso, e uma pergunta agora relacionada, porque escrita e leitura estão muito relacionadas, né? É uma pergunta do segundo ano. Qual a importância da leitura para as nossas vidas? Bom, a leitura ela é primordial. Eu disse já para vocês que a leitura ela faz parte das nossas vidas desde pequenininhos. A gente aprende a ler ali na escola e a partir do momento que você aprende a ler, um outro mundo se abre. Você começa a fazer parte ali de momentos, a criar ali situações que você não conseguiria caso você não soubesse ler. Então, a leitura, ela está ali para te orientar, porque o fato de você sair da sua casa para poder ir ao centro da sua cidade ou a qualquer outro bairro, que você precise ali de um transporte, seja um transporte público, seja um transporte particular, seja um aplicativo de transporte, você precisa da leitura. Você precisa de saber o endereço onde você vai, você precisa de saber o número do ônibus que você vai pegar. Então a leitura já está ali, ela já está presente. E por que nós precisamos ler? Porque um dos objetivos da leitura também é fazer com que a gente seja crítico. E quando eu falo crítico, não estou falando daquela pessoa que critica tudo, que está sempre reclamando, não é isso. Mas ser crítico é você viver uma situação, ou você ver alguma situação, e você conseguir refletir sobre aquilo. A leitura, ela faz com que a nossa capacidade de criticidade, ela seja melhor desenvolvida. Então, ler nos faz ser mais críticos. Às vezes você lê ali uma notícia, uma fake news, e se você tem um determinado nível de leitura, de outras leituras, você vai conseguir perceber que tem alguma coisa errada ali. E aí você vai procurar a informação correta. Então, a leitura, ela relaxa, a leitura é uma ferramenta de lazer, é uma ferramenta de relaxamento. A leitura é maravilhosa, né, professora? Ué, lógico, a leitura tem né, diversas importâncias aí em nossas vidas. Isso, e só para completar aqui, né, que a gente não pode deixar esse gancho, a leitura, muitos alunos perguntam, professora, mas você fala tanto de conhecimento prévio no tema da redação, como é que eu vou adquirir? A leitura é um meio. Né? Como o professor falou, a leitura pode ser para entretenimento. Você está cansado, aí você vai pegar uma leitura e vai dar risada, né? Mas também tem o outro lado que às vezes você nem percebe, mas você está adquirindo conhecimento sobre determinado assunto. Que às vezes você nem sonha que vai cair lá na redação, na sua prova do Enem, mas está ali o tema e você lembra de alguma coisa que você leu. Então a leitura é de suma importância na nossa vida. Né? Ela é primordial. Tudo que nós vamos fazer, então ela está assim no nosso dia a dia e sem a gente perceber está ali a leitura. Né? Então não importa falar assim, eu não gosto de ler jornal, né? Mas tem várias outras coisas que você gosta de ler. Então esse conhecimento prévio de um determinado assunto, você pode adquiri-lo com a leitura. Lendo revista, lendo jornais, lendo o que você gosta. O importante é ler. Exatamente. Né, é isso mesmo, né? E agora uma pergunta do 4º ano, professora. O que é pronome? O que é pronome? Então, vamos lá. Né? O pronome, nós já vimos que a professora, ela até respondeu sobre o pronome no bloco anterior.
né, como é importante o uso de um pronome. Então, o pronome, você começa a estudá-lo, a estudar as classes gramaticais, né, desde lá nos anos iniciais. Então, o pronome faz parte das classes gramaticais variáveis. Nós temos 10 classes gramaticais e uma delas são os pronomes. Então, os pronomes, eles servem para substituir um nome, ele serve para retomar um nome, né? Então, ele é de suma importância quando você vai escrever ou quando você vai falar, para você não repetir o nome. Então, você fez aí o quê? Uma substituição. Se você fala assim, Maria estuda muito, ela tira notas boas nas provas. Olha só, o Maria é um substantivo. Eu substituí o pronome ela. Então, um pronome é uma classe gramatical variável, né? Tem o feminino, o masculino. Então, por isso que ela é variável e ela serve para retomar ou para substituir um nome, um substantivo. Entendido. E agora uma pergunta do primeiro ano. Por que o vocativo e a assinatura são obrigatórios em uma carta? Bom, nós vimos aí que a carta, ela é um gênero direcionado. Você vai escrever, você vai produzir aí este gênero, mas você vai direcionar. E aí é importante nós termos o vocativo, por quê? O vocativo, ele vem da palavra invocar. E invocar é o quê? É chamar. Então, quando você descreve, que você deixa claro ali o vocativo, você está deixando claro para quem você está direcionando aquela carta. Quem você está chamando para fazer aquela leitura ali daquela carta que você produziu. E a assinatura também é importante porque você precisa de dizer quem escreveu. Se eu recebo uma carta sem assinatura, eu não sei de quem escreveu, por que escreveu aquela carta. Por isso que o vocativo que vai estar ali no início da sua carta deve ser presente, porque ele é obrigatório, e também a assinatura, que é o seu nome ou o nome que você vai colocar lá no final da sua carta, também deve estar presente por ser obrigatório. Ótimo. E professora Rose, chegou uma pergunta do 4º ano. Quais são os pronomes demonstrativos? Então, primeiro, os pronomes são vários pronomes, né? Tem os pronomes pessoais, possessivos, demonstrativos, e a sua pergunta, a sua dúvida é sobre os pronomes demonstrativos. Quando eu falo demonstrativo, vai demonstrar alguma coisa, né? Então, quais são esses? E como causa dúvidas, né, professor Magno? Muita. Eu uso esse, eu uso este, eu uso... O que eu vou usar? Não é assim, Cláudia? Então, eu tenho esse, essa, esses, essas, este, estes, esta ou estas, aquele, aquela ou aquilo. Né? Então, tem aquelas regrinhas, né, de como usar. Então, se eu vou usar, eu vou falar assim, deixa eu ver ali o que é, este anel é de Cláudia. Ou eu falo, esse anel é de Cláudia, né? Então, esta é uma dúvida, deixa eu dar um outro exemplo, por exemplo aqui. Quando eu falo assim, pior que água, deixa eu ver se tem uma água ali perto da Cláudia, né? Se eu falo assim, esta água é de Cláudia, eu vou usar esta ou esta. Esta ou essa, eu preciso olhar. Isso aí é uma regrinha boa para você ver se você usa essa ou esta, né? Aí você olha, está perto de mim, que estou falando, ou está perto da Cláudia, que eu estou falando com a Cláudia? Então, se estiver perto de mim, se eu vou usar aqui esse anel aqui, deixa eu ver, eu vou usar este lápis é meu, né? Por quê? Porque esse lápis está perto de mim. Se esse lápis estivesse perto da Cláudia, eu ia usar esse lápis é da Cláudia. Então, eu uso nesse sentido de demonstrar. Quando eu uso aquele, aquela, é quando está longe de mim e longe de quem eu estou falando, tá? Então, o demonstrativo é justamente, você verifica isso.
Onde está o objeto? Ele está perto de quem está falando ou de quem está ouvindo? Ou está perto dos dois? Aí você vai saber se você vai usar este, esse, aquilo ou aquilo. Ótima dica. É isso mesmo. Basicamente, você precisa de saber quais são esses pronomes. Como a professora disse, o este e suas variações, o esse e suas variações e o aquilo com também as suas variações. Você sabendo já que esses são os demonstrativos, você vai estudando caso a caso para saber em quais lugares, né, você precisa de usar esses pronomes aí. E é importante, você quando for escrever e na sua redação, né, mesmo para falar na oralidade, é importante você saber se você usa os dois que mais confundem é este ou esse. Né? Às vezes a gente está escrevendo e vai falar, eu vou colocar aqui o quê? É este ou esse? Então, por isso, é importante você estar estudando e os pronomes demonstrativos são de suma importância para você usar a norma culta, né? A norma padrão. Agora ficou fácil. Então, vamos lá. Uma pergunta do segundo ano, nós estamos acabando com o nosso tempo está curto. Ler é o mesmo que interpretar? Não. Ler não é o mesmo que interpretar. A leitura, ela é uma decodificação. O que é isso? É um código. O alfabeto é um código. E aí você aprende a ler este alfabeto desde pequenininho. Mas o fato de você ler algo não quer dizer que você vai entender aquilo que você está lendo. Porque a parte de entender, a parte de verificar ali o que está sendo explícito e implícito naquela leitura, o que aquele autor quer dizer, é interpretar. E a leitura, ela não está necessariamente atrelada à interpretação. Eu posso ser um bom leitor, mas se eu ler um texto de física ou de química, provavelmente eu vou ter pouca interpretação, porque eu não conheço daquilo ali que aquele texto está dizendo. Ótimo, eu agradeço, professores, porque estamos chegando ao final de mais um Tira Dúvidas de Linguagens. Ficou alguma dúvida? Acesse o aplicativo Conexão Escola e envie a sua pergunta diretamente para o seu professor. Eu quero lembrar que o acesso ao aplicativo é gratuito e não consome nenhum dado da sua internet. Você também pode consultar o seu PET, o Plano de Estudo Tutorado, que está disponível gratuitamente para download no nosso site estudeemcasa.educação.mg.gov.br. E claro, assista às nossas aulas quantas vezes quiser nas plataformas digitais. Eu agradeço a presença dos professores, intérpretes de Libras e principalmente a sua participação. Um grande abraço e continue assistindo a nossa programação. Até amanhã.